Você que é de Flores da Cunha e região já parou para pensar quantas oportunidades de empreendedorismo, negócios e liderança existem por aqui? Pensando nisso, é que está nascendo esse novo canal de comunicação aqui na nossa região, Júnior de Oliveira Podcast. Então já fica aqui comigo, bora conversar e bora caprichar. Bom, eu sou o Júnior Porte de Oliveira, tenho 22 anos, sou bacharel em economia, tenho 6 anos de vida bancária, de carreira bancária, 8 anos na carreira de comunicação e atualmente sou assessor de comunicação aqui na Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. E esse podcast tem o objetivo de trazer informações diversas sobre liderança, sobre pequenos, grandes, médios empreendedores e também sobre os negócios que nós temos aqui na nossa região. Então nós queremos muito que você participe, porque nós vamos aprender juntos. Deixar bem claro que não serei mais um coach da internet, né? Nós vamos fazer esse projeto juntos, aprenderemos juntos, eu e você, porque diante dos entrevistados que virão até aqui, nós teremos muitas informações para debater e para conversar. Bora tomar uma aguinha? E bora caprichar. Bom, a ideia do podcast, ela nasceu, contar um pouco para vocês, ela nasceu já em abril do ano passado, em 2024. E aí, diante disso, eu convidei algumas pessoas para fazer parte desse projeto, acabou que a gente não conseguiu mais fazer, então agora decidi efetivamente iniciá-lo justamente por causa do momento que estou vivendo também, Estou trabalhando na área da comunicação, então estamos unindo os dois projetos e tocar isso para frente. E a minha história ela inicia já aos 11 anos de idade, Desde quando eu comecei a trabalhar como garçom, trabalhei com o público desde sempre, Desde sempre com atendimento ao público e comecei aos 11 anos de idade. E aí, depois disso eu comecei a trabalhar na rádio com 14 anos e aí foi dali que a minha carreira na comunicação começou a tomar forma. Depois, aos 16, fui fazer estágio no Banco do Brasil. Aos 17, fui trabalhar no Sicredi, fiquei 4 anos lá como assistente de atendimento, de negócios, depois gerente de negócios. E fiquei agora, a minha última experiência foi na Cressol, 1 ano de gerente de negócios agro naquela cooperativa. Foi muito importante também, foi um momento bem bacana e conseguimos fazer um trabalho bem diferenciado. Então, agora nós criamos esse podcast para trazer as lideranças, os empreendedores, todas as pessoas que fazem total diferença no município de Flores da Cunha e na nossa região, para nós conversarmos sobre o que está mudando, quais serão as mudanças que nós vamos enfrentar daqui adiante. E eu acredito muito numa frase que diz, num tema que é ressignificar e desmistificar, ou seja, não basta a gente mudar, a gente precisa ressignificar e desmistificar a nossa jornada. Então é por isso que nós vamos conversar e muito sobre esses efeitos, o que está causando nos nossos negócios, na nossa economia. Bem, eu fiz aqui um release do que eu vou falar e é basicamente contar um pouquinho da ideia do podcast. Falei um pouquinho já da minha história e eu quero falar para você do efeito gangorra, que está aqui na nossa frase, equilibrando a gangorra da vida com integração. O que é esse efeito gangorra? É um conceito que você não vai encontrar em livros, em jornais, em nenhum lugar. Esse conceito é um conceito exclusivo nosso que nós vamos debater aqui. Mas o que você vai encontrar é a lógica da integração da vida. Imagina que se na vida existisse só dia ou só noite. Não tem como. Os dois fenômenos têm que acontecer interligados e integrados. E é isso que significa a lógica da integração. Então vamos lá, por exemplo. O efeito gangorra nada mais é do que explicar isso. Nós temos lá um efeito extremo norte e um efeito extremo sul. E a nossa tendência é ir de sul a norte, como diz aquela frase. A gente vai de lá para cá, daqui para lá. E nós temos uma dificuldade de equilibrar, de viver num equilíbrio e viver de uma forma integrada. Vou te dar um exemplo prático. Razão e emoção. Você já conhece, deve conhecer pessoas que são extremamente racionais e pessoas que são extremamente emocionais.
Os dois comportamentos, eles têm efeitos colaterais, tá? Os dois comportamentos, eles funcionam até certo ponto, mas depois eles têm efeitos colaterais porque eles começam a respingar em coisas ruins. Então, o que a gente tem que fazer para mudar isso? Nós temos que pegar o melhor dos dois fenômenos, razão e emoção, e fazer um novo conceito que é a integração. Integrar a razão e a emoção e ter as duas coisas na nossa vida. E é isso que nós queremos debater e muito aqui no nosso podcast. Vamos pegar um exemplo de liderança, que é um dos temas aqui do nosso canal. Liderança é outro exemplo prático. Nós tínhamos lá o chefe, extremamente poderoso, né? O chefe mandava, os seus funcionários obedeciam, e aí o chefe começou a não ser mais bem visto, né, pelos seus trabalhadores, pela sociedade. Então o chefe virou o cara bonzinho, né, que deixa todo mundo fazer o que quer, né, não cobra ninguém, não vai lá e cobra performance, então ele vai para outro extremo. Qual é que é o nome do equilíbrio entre esses dois fenômenos? A liderança. Então é necessário, é preciso liderar. E liderar significa desenvolver pessoas. Então você não vai ser um chefe que vai estar lá mandando, comandando, mas alguns comportamentos de chefe você precisa trazer para a liderança. E aquele lado bonzinho, né, do chefe e tal, que vira aquele chefe bonzinho, que deixa todo mundo fazer o que quer, aquela coisa mais de boa, também não funciona. Então nós temos que pegar as melhores partes daquilo e trazer para o meio, para o centro, e formar a integração, o novo comportamento que é a liderança. Então nós vamos dar nome a essas integrações, nós vamos analisar quais são os efeitos extremos da nossa sociedade e dar nome a elas, colocar um nome para elas. E também falar um pouquinho da frase capricha, uma frase de efeito. Quem me conhece já sabe o quanto eu amo essa frase. Capricha, né? E eu comecei falando ela na brincadeira e ela acabou virando um bordão, por isso que é o slogan do nosso podcast. Usei no rádio, usei no trabalho, usei em vários lugares. E essa frase capricha vem da frase capricho dá trabalho, do filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella, de uma das suas palestras, né? A palestra Qual é a Tua Obra? E essa frase significa o quê? Que ser caprichoso, fazer o teu melhor na tua condição, no trabalho, na família, na sociedade, requer muito esforço, requer muita dedicação. É necessário muita vontade, muita garra, muita determinação e também disciplina. Então, capricha, né? Literalmente. Vamos falar muito sobre isso e vamos estar abordando em diversos momentos com vários entrevistados, inclusive. E eu quero deixar para você, então, que os nossos objetivos são esses, tá? Os nossos objetivos do nosso podcast é fazer isso acontecer de uma forma leve, tranquila, debater, conversar, mande sugestões também se você tiver. Eu quero compartilhar o meu conhecimento sobre comunicação também com você, mas quero aprender com todos os entrevistados, com todas as pessoas que virão até aqui. Vocês, né, que são os nossos ouvintes, virão até aqui no nosso podcast. E detalhe, nós aqui teremos um diferencial. Nós não vamos somente trazer os convidados para o espaço físico, nós vamos ir até eles para conversar e para debater. Então, fique ligado, segue no podcast, segue o podcast no Spotify, segue no YouTube. Agradecer que o nosso Instagram foi criado semana passada e já tem 16 mil visualizações. Então, tá bombando, a gente está muito feliz com esse resultado. Você é a nossa estrela, né? O responsável por isso. Então, continue compartilhando, continue mandando. Eu estou muito feliz em realizar esse sonho, que é um sonho já de tempo ter esse podcast. Então apoia a gente, porque nós vamos aprender todo mundo junto, integrando, equilibrando a gangorra da vida e caprichando. Até o próximo episódio. O nosso próximo episódio vai ser com o entrevistado César Ulhão, nosso prefeito municipal aqui de Flores da Cunha. E detalhe, nós não vamos entrevistar o prefeito. Aliás, vamos fazer 2 perguntas de prefeitura. Nós vamos entrevistar o César Ulhão. Quem é o homem César Ulhão? O empreendedor César, né? Quais são os seus valores, quais são os seus objetivos de vida. É isso que nós queremos conversar com ele, conhecer a sua história e como ele pode nos inspirar a ser cada dia melhores. Um grande abraço e até o próximo episódio. Capricha!